práticas daquela contemporaneidade, daquela contingência cultural do Novo Testamento, para nos ensinar lições espirituais. Alguém pode até estar perguntando, mas por que disto? É o fato de que nós estamos num seminário de crescimento espiritual e partimos da premissa e do pressuposto que todo esse crescimento espiritual que nós buscamos emana e procede das Escrituras. Ela é o pão da vida cristã, o pão espiritual do céu. Não tem como vivermos a vida cristã da perspectiva que Jesus deixou-nos no Evangelho ou nos Evangelhos, sem nos inteirarmos das Escrituras. Só que a Bíblia é um livro antigo. Não é velho, mas é antigo. No tempo e no espaço. Culturalmente ela está distante de nós. Linguisticamente também. Porque ela não for escrita no nosso vernáculo, na nossa língua portuguesa. Ela foi escrita, no caso específico do Novo Testamento, e esse texto aqui, no grego koiné, que era a língua comum dos povos daquele vasto Império Romano, desses primeiros 100 anos, 200 anos da história cristã. E eu e você, aliás, aquela sociedade vivia numa cultura que os elementos, as figuras, a compreensão que eles buscavam da vida e sobre a vida eram tiradas dos seus afazeres, e era uma cultura que eu poderia chamar, já que no Novo Testamento eu disse, nos gregos, Paulo está utilizando aqui até a ideia do atleta, dos Jogos Olímpicos, e da parte romana, as guerras e o militarismo, mas no povão em geral, era a vida agropastoril. Então todas as figuras que a Bíblia lança a mão, para nos expressar, ou que o Espírito Santo, o autor cristão, o autor sagrado, inspirado pelo Espírito, lança a mão, para nos passar a verdade de Deus, é daquela contingência. Só que eu e você somos uma cultura, somos homens da pós-modernidade. Nossa mentalidade é extremamente racional, hipertecnológica, porque somos frutos desde a modernidade para cá, o cientificismo, e da década de 60, possivelmente do século passado, já com o movimento incipiente da pós-modernidade. E aí, nessa cultura, os valores são muito multifacetados. Só que você e eu estamos nessa realidade existindo com o povo de Deus. Precisamos ser igreja do Senhor, não nos afastando da realidade contingencial à nossa volta, porque não é no escapismo que nós vamos viver a nossa fé, não é também na alienação que vamos expressar os valores de Deus em nossa vida, é na vida, e a vida só pode ser vivida vivendo, é inserida nessa realidade, que a gente tem que ser povo de Deus, igreja do Senhor Jesus. E a função de um culto como este, e eu penso que por extensão, guardadas as devidas proporções de todo o trabalho da igreja, especialmente aqueles que lidam no ministério da palavra, ministério do ensino, é inteligentemente traduzir a palavra de Deus dita lá naquele tempo, com pertinência, eu vou repetir essa palavra, com pertinência e relevância para o homem desta conjuntura, desta atualidade. Pois se não for assim, a Bíblia pode ficar velha, ou se tornar velha para as pessoas.
Lutero já disse que a Bíblia não é nem antiga, aliás, não é nem velha nem moderna. Ela é atual. Ela é eterna. E por ser eterna, é atual. O Salmo 119, se não estou enganado, o salmista diz que a tua palavra, e o versículo 89, a tua palavra permanece para sempre no céu. Ela é atual. É para mim a sua vida hoje. E aí nesse texto aqui, o versículo 7 do capítulo 10, está dizendo que todas essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos aquilo que os viajantes da terra de Canaã, naquela época, cobiçaram. Em Romanos 15, versículo 4, você pode conferir aí, o Espírito de Deus, através desse mesmo autor Paulo aqui, diz que tudo que anteriormente foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Mas como depreender, retirar inteligentemente ensinos da palavra de Deus para essa realidade hoje? É nisso que eu quero pensar com os amados irmãos aqui. E eu tenho que ainda dizer aos senhores o seguinte: o contexto dessa carta, especificamente, não agora do Novo Testamento, como cultura ampla desta carta, é muito sugestivo, e nós temos que ter isso em mente para compreender algumas verdades que eu quero compartilhar aqui esta noite. Eu não queria ser membro da igreja de Corinto. Corinto era uma cidade grega, a gente sabe, servida por 2 portos, o de Sencreia e o de Licael. E por ser uma cidade portuária, era uma cidade cosmopolitana. Alguns historiadores dizem que em certos períodos da história de Corinto, vivia naquela cidade uma multiplicidade de povos e culturas e etnias que superava a multiplicidade de culturas e etnias da capital do império, em Roma. Uma cidade extremamente vencida pela a ideia da religião e o panteão dos deuses gregos. Pejorativamente chamada da cidade da imoralidade, por causa do templo da deusa Afrodite, também em outro lugar chamada de Diana, pelos romanos chamada de Vênus, em alguns momentos, a deusa do amor livre. Seu templo, construído um pouco fora da cidade, na Acrópole de Corinto, era servido por 1000 prostitutas, que tinham a cabeça rapada para se diferenciar das mulheres da sociedade. O Evangelho chegou lá. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo chega em Corinto, prega o Evangelho, ele fica lá 18 meses, pregando o poderoso Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho alcançou pessoas de todos os níveis sociais, culturais, e também de diferentes comportamentos, diferentes atividades comerciais e outras naquela cidade. E muitos vieram para a fé. Aí Paulo agora está escrevendo esta carta para chamar a atenção daquela igreja quanto à singularidade do projeto de Deus na igreja e pela igreja, e para cada crente na igreja enquanto caminhantes da jornada cristã, da carreira da fé. Há poucos dias atrás nós ouvimos nosso presidente trazer uma palavra aqui nessa ideia de corramos com paciência a carreira que nos está proposta, tomando aos Hebreus capítulo 12 como base. Agora o fato aqui é que eu li essa porção do capítulo 9, sequenciando com o capítulo 10, porque esta noite o Espírito de Deus quer nos alertar sobre algumas questões que podem nos impedir de chegar ao fim da carreira cristã.
Observo aqui que o capítulo 10 começa com uma conjunção, e Paulo está dizendo: ora, tendo em vista que há uma carreira proposta, que há uma meta a alcançar, que há uma disciplina a assumir, tal qual o atleta, e há um prêmio a ser alcançado, convém que miremos, que observemos este exemplo aqui. Por que eles não chegaram lá? A gente sabe pelo primeiro censo dos israelitas, feito lá no Sinai, saíram com Moisés do Egito, 603.550 varões entre 20 e 50 anos de idade. Nos 38, 40 anos de peregrinação, apenas 2 cruzaram a linha de chegada. E eu pergunto, e você vai refletir sobre isso, nessa questão, nessa pergunta: vale a pena começar para não terminar? Às vezes a gente se preocupa muito, e certamente é bom que preocupemos com o início da jornada, mas o interessante não é apenas começar bem, é terminar bem. Porque, metaforicamente, a vida é uma corrida em todos os sentidos. Nós iniciamos um dia, somos transeuntes da estrada da vida e estamos caminhando. O grande problema é que entre a partida e a chegada tem o trajeto. Entre o agora e o então seguinte tem o enquanto. E é no enquanto que muitos se perdem. Se perdem como Israel se perdeu, por não entenderem efetivamente qual é a proposta de Deus nessa carreira da fé. Eu fico observando. Israel foi um povo privilegiado. Eu penso até que Deus não tinha uma exclusividade com Israel. Eu tenho dificuldade quanto a isso. Participei de alguns debates em Guaratinguetá, num encontro lá de pensadores cristãos. Guaratinguetá é uma cidade do Vale do Paraíba, entre Lorena e Aparecida do Norte ali. E eu tinha um amigo lá, e tenho, se ele ainda não partiu lá para o andar de cima, pastor Afonso Satier, um capitão reformado da Força Aérea, formado lá na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, cadete da aeronáutica, e nós começamos naquele fórum de debate, algumas questões de debate, de discussão, no sentido de entender qual é o verdadeiro Israel de Deus. Eu quero crer que o Israel política, geopoliticamente falando, étnica e culturalmente falando, e até em certo sentido religiosamente falando, tem privilégios, mas não tem exclusividade de Deus. Esse conceito bíblico de Israel, o Israel de Deus, extrapola as construções filosófico-ideológicas, sociológicas, de qualquer lógica que porventura existe. O Israel de Deus é qualquer pessoa que em fé, em qualquer momento, em qualquer circunstância, compreendeu por discernimento espiritual a proposta ampla do reino de Deus e adentrou-se ao projeto. Eu estava conversando recentemente, um dia aqui com o pastor Lucas Fernando de Andrade, Tamar, uma menina, uma jovem senhora prostituída pelo sogro, e um cabra de pedigree, chamado Judá, de onde veio o nome judeu, e ela foi incluída no Israel de Deus. Você pensa nisso? Por que eu estou dizendo assim? Porque eu comecei falando do contexto amplo em que a Escritura foi escrita, e eu e você temos uma mentalidade tecnológica, racional, vivendo uma cultura pós-moderna, e hoje penso que um dos grandes empecilhos para o crescimento espiritual, eu vou dizer aqui algo, daqui a pouco,
que impede o avanço na caminhada e no crescimento cristão, é o fato da gente não conseguir ver a amplitude da revelação de Deus. A gente vai pela periferia e vai pelas partes, por preguiça mental, negligência intelectual, falta de aprofundamento. Aí a gente conhece até bem, relativamente bem, ou até sistematicamente bem, algumas porções da Bíblia, mas falta-nos a capacidade de captar a amplitude da revelação, o todo da revelação. Nesse aspecto específico, lá naquele fórum de debate, nós discutíamos que nos primeiros 8, 9 séculos da era cristã, nós perdemos o Oriente Médio para o islamismo. Por quê? Por causa desta compreensão. Perdemos parte do leste europeu, da Ásia. Por quê? Porque o maior segmento cristão de então conseguiu, entendendo errado certas partes da Bíblia, ou pelo menos equivocadamente ou interesseiramente, criou uma teologia que justificava a matança dos judeus, porque na cabecinha deles foram os judeus que mataram Jesus. No projeto amplo de Deus, quem levou Jesus para a cruz fui eu, fui você, foi o meu e o seu pecado. Paulo escreveu a Romanos capítulo 4, versículo 24, porque ele foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa salvação. Está aí, tem um livro aí também para quem interessa, possa ler, A Muralha, e tem um canal pago aí, passando de novo aí essa minissérie da Globo, A Muralha, que conta a história de alguns judeus que tiveram que fugir da Europa para não morrer, que a igreja romana lá criou uma teologia para justificar a matança dos judeus, porque eles mataram Jesus, o Filho de Deus. Aí os judeus chegaram aqui e tiveram que ocultar o nome de família com nomes de fruteiras, Oliveira, Pereira. Por quê? Porque senão elementa, a espada da Inquisição viria. Nós precisamos entender isso da palavra de Deus, a fim de que nesta carta em especial, embora o povo de Deus daquela cidade corrompida, pervertida, o evangelho foi lá e salvou. E aquele Israel de Deus lá, de qual fez parte primeiramente Tamar. Você pensa numa Raabe, talvez nós não a quiséssemos como membro do povo de Deus. Ela era cananeia, prostituída. A casa dela ficava sobre o muro, talvez para atender os viajantes que passavam por ali. Mas ela ouviu os espias de Israel e ela creu. Você lembra de Ruth? Ruth vem de uma cultura amaldiçoada, ela era moabita. E moabita junto com os amonitas, o povo da Bíblia, povos da Bíblia que Deus proibiu que eles entrassem no templo até a 100ª geração. Mas ela encontrou Noemi. E o Israel de Deus, a igreja é assim, é uma jornada, é uma fé que acontece no caminho e que redunda e que desemboca em relacionamentos. Ruth é o típico exemplo de uma pessoa salva por relacionamentos. Noemi foi lá, ela casou com um dos filhos de Noemi. Noemi voltou para ajudar e ela falou: eu quero ir com você. Lembra de Batseba? Ela não era judia, ela era heteia. Coitada, humilhada, joguete de uma novela suja na mão de Davi. Eu penso naquela história ali de 2º livro de Samuel, capítulo 11 e 12. A gente sabe a história. Batseba, Davi chamou o moço, o marido: vem cá, desce para sua casa, resolve esse negócio para mim e assuma isso aí, ainda que e tal. Embebedaram o homem. E um teólogo disse que
Urias era mais homem bêbado do que Davi sóbrio. Você imagina isso? Eu disse: não posso. Mas aí eu hoje chego lá no Novo Testamento para dar o início ao Evangelho. Eu vejo na genealogia, especialmente de Mateus, que parte da ideia da linhagem davídica, só aparece 4 mulheres, as 5 mulheres melhor, e só uma delas era judia. Lá está Tamar, lá está Raabe, lá está Ruth, lá está Batseba. Oh graça, infinita graça, maravilhosa graça, salvadora graça, redentora graça, que foi derramada sobre todos, e aqui já tipifica o Israel de Deus, o povo de Deus, resgatado e trazido para cá. E a gente não conseguiu perceber isso, ficamos tomados de etnofobia, xenofobias, esse negócio todo, interesses variados, imaginando que Deus tivesse um compromisso específico e exclusivo com determinada raça. A Bíblia diz que para Deus não há acepção de pessoas. Paulo chega a dizer que todo aquele que crê em Deus, mesmo sem tendo a lei, sem tendo a revelação em mãos, mas talvez olhando o grande livro de Deus, enxerga o plano maravilhoso de Deus e crê nele, também é Israel de Deus, entrou no projeto de Deus, e aí é melhor e entendeu mais, e portanto é melhor do que aquele que manuseou o livro. Mas eu quero aplicar aqui nesses 15 minutos máximo 4 coisas que eu quero tirar daqui, porque isso é fundamental, essa compreensão é fundamental para a gente viver hoje. Eu não vou dizer isso com alegria, mas digo com certa tristeza. Pode ser uma imbecilidade minha, porque tem hora que eu tenho algumas idiotices, se não sempre, que no cristianismo aqui na América Latina, e também nesse nosso país, abaixo da linha do Equador aqui, está em vias de cair no vácuo pós-cristão que a Europa, o cristianismo europeu caiu, exatamente por ter perdido a capacidade de falar desses valores de Deus, desse conjunto de verdades ao homem da atualidade. A igreja precisa continuar sendo igreja, e na igreja eu e você precisamos continuar sendo transeuntes da carreira cristã, e em certo sentido, em certa medida, responsáveis por aquilo que somos e aonde desejamos chegar. E aí eu quero tirar aqui, já aplico essa primeira verdade dessa questão toda aqui, para que cheguemos ao fim da carreira cristã, tal qual proposta aqui, e não venhamos incorrer nos erros que Israel cometeu aqui, embora com muitos privilégios. Vocês ouviram lendo aqui. Primeiro, é preciso ter claro e objetivamente definido o destino onde se quer chegar. Você sabe, talvez o maior mal da nossa cultura, e eu digo desses últimos 60, 80 anos para cá, foi que tudo gira em torno do lazer, do prazer, da cultura hedonista. O homem está anestesiado. Isso vem desde lá, Friedrich Nietzsche, a cultura do niilismo, essa coisa toda. Se Deus não existe, tudo é nada, tudo é uma bolha vazia, então a gente precisa de entupir o ser humano de alguma drogazinha. Como nós evangélicos não podemos droga, a gente inventa outra, alguma droga psicológica. Aí a gente vai cair no erro de Israel aqui. O que diz aqui? Não vos façais, pois, idosos, como alguns deles, por quanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber. E quando comer e beber é idolatria? Responda para mim isso. Quando comer e beber é idolatria? Aplicando para o nosso tempo, é a cultura de hoje.
Nós estamos apenas, a maioria das pessoas aí, nessa nossa cultura pós-moderna, estamos passando. Até mesmo Deus, o Evangelho, Jesus, a igreja, existe para prover algum momento de alegria, que a gente não quer pensar em coisa séria não, esse negócio de responsabilidade não, a gente quer uma drogazinha, uma dosezinha deste Evangelho como uma droga anestésica, para disfarçar o vazio da nossa alma, 2, 3 vezes por semana, que a gente sobe à casa de Deus. Mas aqui é corredor, tem uma carreira, e Paulo não foi à toa que Paulo usou aqui a figura do atleta. Está chegando os Jogos Olímpicos aí, não está? Passou agora lá no Canadá, os Jogos Pan-Americanos. A gente pensa, não, que todo sucesso é assim bem, vai, acontece, deixa a vida te levar, vai nessa. A vida só pode ser vivida quando vivida como uma tarefa a ser cumprida e nunca encarada como uma aventura a ser desfrutada. Vou repetir. A vida só pode ser bem vivida quando vivida como uma tarefa a ser cumprida e não uma aventura a ser desfrutada. E a maioria das pessoas do mundo religioso está encarando a vida como uma mera aventura. Jesus uma drogazinha para disfarçar a alma vazia de vez em quando. A gente vem à igreja e toma uma dosezinha 2, 3 vezes por semana para viver a velha vida medíocre. Porque falta essa capacidade de definir, de ser alguém que tenha alvo definido. Paulo falou assim, olha, vocês sabem, eu vou usar aqui como Paulo está dizendo, eu estou tentando parafrasear. Todo atleta que quer chegar ao fim da carreira, ou o fim da maratona, quer estar no pódio, em tudo se domina. Aliás, eu vou ler o 24 outra vez. Não sabeis, vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que eu alcanceis. E ele vai dizer lá na frente, mas eu assim corro, não sei meta. Meu irmão, a gente precisa tomar a vida à mão, especialmente a vida espiritual. Eu não quero ser um Billy Graham da vida, nem um Daltilima Moody. Eles foram o que foram e honraram a Deus com suas vidas. Mas eu preciso estabelecer nesta vivência de igreja como Israel de Deus algumas metas imediatas, de médio prazo e longo prazo. Este é o dia, que dia é hoje? 11 de agosto de 2015. Daqui a 3 horas e 42 minutos ele vai acabar. O que nós fizemos em termos de usar inteligentemente esse dia para chegarmos ao alvo que temos como cristãos? Que tempo dessas horas, ainda tem 3 horas, tem tempo ainda, eu tirei para me ocupar disso aqui? Porque depois de estabelecida a meta a ser alcançada, segunda verdade, eu vou encerrar em minutos. Segunda aplicação que eu quero colocar aqui, depois de estabelecida a meta, é preciso assumir uma disciplina pessoal de autocontrole, a fim de estar sempre pronto para a carreira. É isso que Paulo falou aqui, ó, todo atleta em tudo se domina. Aqueles, inclusive, para alcançar uma coroa corruptível, era trançada de louros, talvez alguma rosa, alguma flor ali, logo se murchava, ela murchava. Mas nós, pela incorruptível coroa de glória. Qual é a ideia aqui? Se aqueles para alcançar isso que era temporário, efêmero, fugaz, momentâneo, para ter 15 segundos de fama, alguns minutos diante dos holofotes, lá no pódio da vitória, em tudo se domina, qual não será a disciplina que o atleta da fé tem que estabelecer para chegar à coroa de glória? E eu pergunto, qual é a disciplina que você estamos vivenciando? E eu coloquei aqui, e não pode ter regra aqui,
Porque o contexto do capítulo 9 e 10, Paulo está falando disto. O problema nosso é que a gente gosta de coisinhas prontas, amarradinha, fechadinha, hermeticamente colocada em caixinha. A gente gosta de vida cristã, a moda receita de bolo, assim, mais ou menos Ana Maria Braga. Funciona, funciona. Esparrama, reza na cara, faz 3 Padre Nosso, ou 300 Ave Maria, vai estar tudo certo. O crente não faz isso. Mas, olha, irmão, não funciona, não tem regra, tem princípios. Princípios que funcionam em todo o tempo, para todas as pessoas, em todo lugar. Só que princípios precisam ser assimilados. E não tem uma regra assim: o crente pode fazer isso, isso não pode fazer. Não tem. Tem uma assimilação de valores próprios do reino de Deus, que contrapõe a todos os valores dessa cultura, como eu iniciei falando, que precisam ser absorvidos, abraçados, vividos e praticados como elemento disciplinador, pessoal de cada um de nós. E aí eu olho Paulo falando nessa carta, lá em Romanos capítulo 14, ele dizendo o seguinte: gente, a fé cristã, quando a gente compreende a dinâmica e a natureza desta fé, não tem que se preocupar com regrinhas piegas, aquelas coisinhas de pode e não pode. Não tem que preocupar. Porque o Espírito de Deus, se eu sou de fato cristão, já inoculou na minha alma, já internalizou no meu ser os princípios e valores da fé cristã, que redundam na capacidade de dizer não ao que é preciso ser dito não, e dizer sim àquilo que é preciso ser dito sim. Mas não é porque eu cumpro umas regrinhas aqui e ali. Ele chega a dizer que na fé cristã tem coisas reservadas ao fórum íntimo. Chega a dizer, quando a gente pega lá aquele versículo de Romanos capítulo 14, versículo 24, aquilo que não é por fé é pecado. A gente está dizendo, se você tomar veneno com fé, você não morre, porque você tem fé. Não tem nada a ver, eu estou usando uma coisa simplista e absurda aqui, não, mas não é nesse sentido. A palavra fé lá tem um sentido de convicção. Porque no mesmo contexto falou assim, cada um tenha convicção bem definida sobre as coisas da vida. Agora, por preguiça, vou repetir, negligência, qualquer outra coisa, nós estamos muito preocupados em copiar a listinha. E essa disciplina é muito pessoal. Tem valores que eu preciso abraçar. Mas a terceira questão que eu quero colocar aqui é o seguinte: na carreira cristã tem coisas excelentes, se não excelentes, boas, que poderão deixar algumas pessoas fora dos céus. Coisas boas que poderão deixar pessoas fora dos céus. Veja o que aconteceu com Israel aqui. Paulo está dizendo, eu não quero que ignoreis ou que não tenhais conhecimento de que os nossos pais estiveram e todos sob a nuvem. Privilégios não é garantia de sucesso. E aí eu quero abrir um parênteses e dizer o seguinte: o que são coisas boas que podem deixar a gente fora do céu? Esse evangelho de Jesus, moda sabão homo, de baú da celestialidade, do Papai Noel bonachão, distribuindo bênção para Raimundo e todo mundo, viciou os crentes. Viciou os crentes. No sentido de que eles passaram a amar mais, e o pastor falou aqui na ceia, mais as coisas boas de Deus do que o Deus das coisas boas. John Piper chegou a dizer que o evangelho da prosperidade, de múltiplas bênçãos e riquezas, engoliu a beleza de Cristo na beleza das suas bênçãos e transformou suas dádivas em ídolos, ao ponto de que o maior inimigo de Deus hoje não é o seu adversário, são suas bênçãos.
que é um povo mais abençoado por Deus do que esse povo aqui. Todos estiveram debaixo da nuvem, era sobrenatural. Nuvem que protegia do calor diurno e que era luz que guiava durante a noite. Passaram pelo mar, tiveram as mesmas experiências, e Paulo vai descrevendo aqui, todos eles foram batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, que bênção. Mas vou repetir, o grave perigo da atualidade é de nós nos preocuparmos, buscarmos coisas que são em si mesmo boas, mas que de repente podem deixar-nos fora dos céus. Amaram-nas, buscaram essas bênçãos, mas não entenderam o propósito de Deus. Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e Paulo diz aqui pelo Espírito, e essa pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Que coisas más são essas? Fiquem em pé em nome de Jesus, eu falo a quarta aplicação e encerro. Todos em pés em nome de Jesus. Que coisas más são essas? Essas coisas más não eram malignidade inerente às próprias coisas, eram coisas boas que foram usadas para revelar a malignidade inerente do corredor da fé, daquele que fazia carreira cristã. Vou dar um exemplo que está nesse contexto aqui, é Números capítulo de número 11, o que o Paulo está citando aqui é o contexto de Números 11, a narrativa lá do Números. O povo tem maná, o povo tem bênção de Deus, tem a presença de Deus, e saem do Sinai, questão de poucos dias eles começam a reclamar, querendo carne. O que eram essas coisas más? Se eu me reportar ao texto, ao contexto lá, de toda a trajetória, eles se tornaram maus, porque faltando a objetividade quanto à meta, a clareza da bênção ser alcançada, que era a terra que manda leite e mel, no coração eles sempre voltaram atrás, sempre voltaram ao Egito. Porque quando a gente não permite que o Espírito Santo de Deus atue em nós, e que nós não permitamos, não estabeleçamos essa disciplina pessoal para nos corrigirmos, a gente até sai do Egito, mas o Egito não sai da gente. E o Egito aqui é uma metáfora de toda a cultura pagã, toda a cultura da satisfação imediata, toda a cultura que visa alimentar o agora, o enquanto, o instante, sem nenhuma preocupação com amanhã melhor. É a cultura do hedonismo hoje. A ética foi para o beleléu. Os valores mais caros de toda a cultura cristã está em bancarrota, porque a máxima dessa cultura é bom para você, capitalize, não pergunta se é certo. Deixando isso um pouco do lado, na fé, no mundo evangélico, a máxima é: dá certo, então faça, não importa se é certo. Essa coisa estava lá. E eles reclamaram de Deus, num lugar que ficou chamado em hebraico, é um binômio, Kibrot Atavá. Sabe o que é a expressão em hebraico significa? Kibrot Atavá, sepulturas do desejo. Eles reclamaram de Deus, nós queremos carne. Lá no contexto de Números 11, ele chegou a dizer assim: nossa alma está enfastiada deste vil, olha o adjetivo, desse vil maná. E Deus mandou carne. Mas aquilo que foi bênção, por causa da maldade, não nas codornizes enviadas, mas na maldade do coração, começou a matar. Aqui o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós aqui: nós não vamos completar a carreira,
se nós não desfocarmos o nosso desejo maior das coisas e colocar em Deus. Que haverá na caminhada cristã noites tão escuras e vales tão escuros que a gente vai ter que passar, que não vai aparecer nuvem, não vai aparecer anjo, só vai estar você e Deus na mais profunda cova da vida, talvez pernoitando com leões, mas fique tranquilo, se o seu maior bem for Deus, você vai vencer, você vai passar do outro lado, você vai chegar do outro lado, mas Deus precisa ser o seu maior bem. Sabe por que Daniel conseguiu varar aquela noite com leões? Porque quando o anjo, quando o rei no dia seguinte chegou lá e perguntou assim: ô Daniel, está vivo ainda? O que o Daniel falou? Quase que eu vejo ele espreguiçando assim, a dormir tanto essa noite, graças a Deus, não é? Ele falou assim: o meu Deus, tem muito pouca gente que pode usar o pronome possessivo na primeira pessoa do singular. O meu Deus. Porque não é seu, é dos outros. Dele é só as coisas que ele dá, o que ele dá. Aí a gente esquece do Salmo 91, lê lá, mas não estou acostumado a ler. O que diz o Salmo 91? Eu vou citar na atualizada, Almeida atualizada está aqui. Aquele que habita uma conjunção aditiva, e descansa à sombra do Onipotente, ele confessa: o Senhor é meu Deus. Os que chegam ao nível espiritual de amar Deus, de se focar nele, ao ponto de dizer: ele é meu Deus, dorme até com leões. E aí não há impedimento, não há nada que interrompe a jornada. E Deus quer que nós cheguemos lá, irmão. Não desista não, em nome de Jesus, meu querido. Se você olhar para trás, já tem um caminho percorrido, mais longo aqui atrás do que na frente. A trombeta vai soar de repente. Suporte um pouco mais. Tira os olhos da horizontalidade, tira os olhos das coisas e fite-os em Jesus de Nazaré. Deixe o Espírito de Deus derramar no seu coração e no nosso coração aqui esta noite uma paixão por Jesus, e que vivamos apaixonados por Ele, e que nada, absolutamente nada, nos tire de lá. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus Cristo. Pai querido, queremos louvar o seu nome, porque tal qual aquela comunidade de judeus, transeuntes e viajores da Canaã terrenal, aqui está a sua igreja, peregrinos e viajantes da Canaã celestial. Nós já começamos um dia, Pai, e estamos na jornada, e a nossa decisão e determinação é de nunca jamais desistirmos, mas é de permanecermos. Há dias de intenso sofrimento, o calor é causticante, as trevas parecem impedir a nossa visão futura, mas o dia surge novamente, e a luz da tua presença nos aponta o porto eternal, e nós vamos navegar, porque navegar é preciso, e nós vamos chegar do outro lado, na segurança, na certeza da tua presença. Agora guarda o nosso coração de sobrecarregar de desejos que se tornem na alma idolatrias impeditivas à nossa jornada, mas que nós tiremos os olhos de tudo que não é aquilo que representa, aquilo que seja o teu ser, e a nossa alma passa a amar-te por aquilo que tu és, e não necessariamente, não tão somente por aquilo que tu podes fazer por nós. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente,